e o senhor Júlio Temes Neto, diretor de Fomento e de Crédito da Agência de Desenvolvimento Paulista Desenvolve SP. Por favor. Parcerias público-privadas. Com a palavra o senhor Marcelo Peixoto Vieira. Olá, boa tarde. Queria agradecer o convite do Silvio, do Lobo Neto também. Meu nome é Marcelo Peixoto, eu sou da Secretaria Executiva do Palácio dos Bandeirantes. Nós temos um grupo específico sobre PPP. Eu vou tentar explicar um pouquinho desse instrumento. É um instrumento de financiamento e de oferta de serviço público. Muitos aqui talvez não tenham nos seus municípios. Essa lei foi criada no Brasil em 2004. Há muito tempo já na Inglaterra, na década de 90, esse instrumento foi divulgado, foi disseminado. PPP, ela surge como instrumento entre os vários instrumentos, os vários tipos de contrato que nós temos no Brasil. O gestor público, quando ele precisa implementar um projeto, ele tem ali várias possibilidades, né? Ele faz um contrato público clássico, tradicional, pela 8666, ou ele pode fazer uma concessão, ou ele pode fazer agora também uma PPP, uma parceria público-privada. Vários modos ele tem aí de induzir negócios no seu município, no seu estado e na União. A lei de PPP, ela foi criada no momento em que os entes públicos não tinham capacidade de investimento. Ou seja, o município, o estado, a União não tem aquele montante para investir num investimento de grande porte. O que ele faz então? Ele faz um contrato de longo prazo em que o parceiro privado investe nos primeiros anos e o parceiro público paga no decorrer dos demais anos. Por exemplo, a lei exige que eu faça um contrato de 5 a 35 anos. Então, esse parceiro privado que ganhou a licitação, ele investe nos primeiros 4 anos e eu começo a pagar, começo a remunerar mensalmente esse parceiro privado a partir do 4º ano. Ok? Ou seja, eu não desembolso nada nos primeiros anos e desembolso depois que ele torna aquele ativo, aquele bem, utilizável para a administração. Essa foi a vantagem da criação da lei, porque naquele momento especificamente eu não tinha capacidade de investimento. Hoje, o Estado tem um pouquinho mais dessa capacidade de investimento. Então ele pode fazer uma combinação aí do investimento que ele tem para desembolso dele no tesouro dele com esse instrumento de PPP. PPP é um instrumento de concessão. É um novo modelo de concessão. Já tem uma concessão comum, eu criei mais 2 tipos de concessão. Criei uma concessão patrocinada e uma concessão administrativa. Vou passar por alguns modelos aqui, rapidamente, porque nosso tempo também é curto. Quais as vantagens desse instrumento contratual? Antes, eu vou fazer uma construção de um hospital. Eu tenho que fazer uma licitação, fazer um projeto, uma licença ambiental, eu tenho que captar recurso para investir, eu tenho que contratar os serviços e funcionários e tenho que comprar também os equipamentos, ou seja, a obra e equipamento. São vários contratos eu faço. Vários contratos se conversam. Eu tenho que ter aí uma convergência dos contratos para um único empreendimento. A PPP não. No contrato que eu faço com o parceiro privado, eu especifico todos os pontos. Vou dar o exemplo do que vai ser lançado amanhã. O governador lança amanhã o edital da linha 6 do metrô. O que é isso? O parceiro privado ele vai construir a linha,
ele vai comprar os equipamentos, ele vai manter e operar esse contrato por 30 anos. Ok? Um único contrato. Qualquer dificuldade que eu tenha no serviço, na operação, no equipamento, no servidor, eu converso com o gestor daquela concessionária. Ok? Esse é um único contrato. Eu faço várias obrigações que eu tenho de projetar, construir, operar e manter num único contrato. Qual a diferença de um contrato de PPP para os demais contratos? Por vezes, nós recebíamos alguns gestores públicos que diziam assim: Marcelo, vamos fazer uma PPP porque eu não tenho dinheiro. PPP é um contrato em que existe o desembolso do setor público. PPP não é a concessão por conta e risco do privado. Ou seja, ao realizar um contrato, eu desembolso do meu tesouro um valor a partir do terceiro, do segundo ou do quarto ano. Então é um contrato em que o parceiro público paga. Eu não estou concedendo aqui um projeto em que ele mesmo se paga, o próprio projeto se paga, não. Aqui é um projeto em que ele não se paga e eu quero substituir aquela ação pública por uma ação privada. Não é uma privatização. O ativo, o bem é público. Eu estou solicitando que, naquele contrato, o vencedor da licitação cumpra uma série de exigências, obrigações, para cumprir um contrato público, ou seja, uma concessão. Eu estou concedendo a ele essas operações, essa manutenção e essa construção. Qual a diferença? Eu tenho mecanismos de garantia. O parceiro privado, quando ele ia fechar um contrato, ele dizia assim: mas qual a garantia que eu tenho de que o parceiro público vai pagar mês a mês? O Estado de São Paulo criou uma companhia específica para garantir pagamento. Companhia Paulista de Parcerias. Já nasceu com 600 milhões de ativos e hoje tem 1 bilhão de ativos. É um outro caso. É um caso único no Brasil. Os outros estados e municípios se utilizam de fundos garantidores. Ok? Mas essa legislação está se alterando também agora, porque nós temos alguns projetos de lei com a intenção de fortalecer os municípios. Porque a dificuldade do município é a garantia. Talvez o gargalo dos contratos são as garantias. O prazo de um contrato desse, de 5 a 35 anos, ele vai além da 866. Qual a vantagem do contrato? Eu tenho uma eficiência na prestação de serviço e uma redução de custos. Quando o gestor público recebe uma proposta de PPP, ele pergunta: por que eu tenho que fazer uma PPP? Qual a garantia, qual o ganho que eu tenho de que é mais vantajoso? Ele faz uma comparação do preço público. Eu coloco a tabela de quanto custa para um município todo o projeto e toda a execução ao longo do tempo e solicito ao parceiro privado que faça uma tabela com as mesmas especificações. É a comparação do preço público, nós chamamos de PSC. Eu comparo qual a vantagem de fazer pelo privado. Será que o privado é realmente mais vantajoso nesses modelos? Aí o gestor público deve decidir se sim ou se não. Existe uma comparação desse valor que você investe. Compartilhamento e transparência de risco. O contrato, ele é um contrato complexo, porque ele é de longo prazo, um valor de investimento alto. Então, eu tenho nele o compartilhamento de riscos de demanda, de construção. Esses riscos vão tanto para o público quanto para o privado. Os contratos são variados, depende do tipo de demanda, depende do tipo de contrato. Mas a diferença dele para um contrato comum de concessão é o compartilhamento de risco. O risco não fica todo com o privado, não é por conta e risco dele. Não, o risco é partilhado, então ele tem que ser muito bem estabelecido e conversado ao longo do contrato. Por isso, que quando você assina um contrato, logo em seguida você cria um grupo de acompanhamento do contrato, em que qualquer divergência no contrato
entre as partes, eu aciono esse grupo para acompanhar o contrato. Ele pode funcionar como árbitro daquele modelo, daquela inicial divergência que eu possa depois resolver. Ok? Contrato mínimo de 20 milhões. Muita gente pensa assim, poxa, mas é um valor muito alto. Depende, é um contrato de longo prazo. Você vai exigir do parceiro privado um investimento forte no começo do contrato. E você vai depois pagar isso mensalmente a ele. Então, você fazendo essa conta, ela ultrapassa os 20 milhões, depende do tipo de modelo, evidente. Aqui são as etapas de um empreendimento. Só para se ter uma noção, na verdade, do que eu estou colocando na responsabilidade do privado. De quais as vantagens que eu tenho de jogar todo esse pacote num concessionário. Qual a exigência que o gestor público deve ter? Saber especificar bem, saber contratualizar bem. Porque é aí que você está pagando. Cada uma das fases aqui, eu posso literalmente colocar num contrato de parceria público-privada. Ok? Como funciona? O que o município deve fazer para instituir uma parceria público-privada? Primeiro, lei. Ele tem que estabelecer e criar uma lei com um conselho gestor. O Estado de São Paulo tem isso. Então, eu tenho um conselho gestor com 7 secretários de Estado, um presidente do conselho, que hoje é o vice-governador. Toda ideia, estudo que nós recebemos indicando podemos fazer uma parceria, os secretários se reúnem e decidem se essa ideia deve ser uma parceria ou não. O município deve fazer o mesmo. Como é uma questão de conceder a operação e manutenção de um ativo público, a decisão deve ser fortalecida por um grupo técnico e político. Todo município que quer criar uma parceria público-privada deve criar uma legislação específica. Isso é simples, o Estado de São Paulo tem, a União também tem, vários municípios já têm essa legislação. Você cria ali especificações, dizendo os valores de contrato, quem é o grupo do seu conselho gestor, quem é o grupo que vai decidir e como será a fase da parceria público-privada no seu município. Depois de criado esse conselho gestor, você deve ali criar algumas unidades técnicas. Eu, assistindo aqui algumas palestras, muitos se perguntou quantos servidores, né? Aqui, não especificamente para a área de iluminação pública, mas para todo tipo de negócio que você queira transformar em parceria público-privada, nós recomendamos que você tenha um pequeno grupo de negócios ou uma secretaria de negócios ou de desenvolvimento que possa, com 2 ou 3 funcionários, se especializar nessa área. Por quê? Porque é um modelo, é um instrumento que vai lhe servir para inúmeras áreas. Hoje mesmo, no Estado de São Paulo, nós temos PPPs que serão lançadas de hospitais, PPP de transporte, de metrô, da CPTM, presídios, pátio veicular, ou seja, todas as áreas do Estado podem ser de algum modo atingidas por esse instrumento, em que eu pago ao longo do prazo e solicito ao parceiro privado, através do contrato, esse investimento nos primeiros anos. Ok? Se você criou esse conselho gestor, você tem uma equipe técnica, o que lhe falta? Você tem o dinheiro, supostamente, ou terá o dinheiro. O que lhe falta? Projeto. Por muitas vezes, o parceiro do município e o parceiro do Estado e da União também, ele tem aquela capacidade de investimento, mas não tem ali o projeto. O que você faz se você não tem o projeto? Se utilize de um técnico seu para elaborar um projeto ou uma especificação para você lançar o edital. Ok. O Estado de São Paulo lançou 3 PPPs. Linha 4, linha 8 e Itaiaçupeba, saneamento. 3. O que aconteceu? Nós percebemos que nós precisávamos de mais projetos. O que o governador Alckmin fez? Lançou um decreto, manifestação de interesse da iniciativa privada. Hoje,
o Estado de São Paulo recebe ideias de grupos privados. Os grupos batem na porta do Palácio dizendo: eu tenho essa ideia. Uma ideia geral do que fazer, como fazer, quanto custa ao longo do tempo e quanto custa estudar mais esse projeto. Uma ideia de 15, 30 páginas de uma empresa privada. Ao recebermos essa ideia, eu publico que eu aceitei a ideia da empresa e convido o mercado dizendo: outras empresas que queiram concorrer nesse concurso de projetos, eu publiquei aqui a especificação de como eu quero os estudos para lançar o edital. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos 11 convites ao mercado, 11 chamamentos públicos. Cada um desses estudos custa de 5 a 10 milhões de reais, porque eles estudam de ponta a ponta, desde a parte técnico-operacional, a parte jurídico-institucional, até a parte econômico-financeira. Nós recebemos até hoje 35 estudos. Cada um deles varia de 5 a 9 milhões de reais. Eu paguei alguma coisa por esses estudos? Não, não paguei nada. O vencedor da licitação pagará o estudo que eu me utilizei. Eu escolho dentre os estudos, ou uma combinação dos estudos, qual é o melhor, ou quais são os melhores. Nessa combinação, eu já especifico. O vencedor da licitação fará o ressarcimento do estudo realizado. Recebemos mais de 140 empresas que se cadastraram pretendendo estudar. De fato, 35 a 40 entregaram os estudos completos. Suponha que você tenha feito o mesmo. Qual a sua responsabilidade? Escolher o estudo. Você tem que fazer isso com uma equipe técnica, porque você já tem o projeto aí. O que fazer então? Parcerias. O Estado de São Paulo fez uma parceria com o Banco Mundial. Você pode fazer termos de cooperação técnica também com institutos, com grupos, para lhe ajudar nessa anuência ou nessa escolha de estudos. Os instrumentos e as ferramentas são várias. A vantagem de você ter o estudo é que você não tem que estruturar da casa, porque por muitas vezes você não tem os técnicos para fazê-lo, ou você não tem o dinheiro para pagar a consultoria. O que você faz? Você recebe os estudos e joga o valor para a licitação. Foi isso que nós fizemos, por isso a nossa demanda está agora alta, porque nós tivemos um período de 3 PPPs contratadas e percebemos que faltavam projetos. De repente, 140 empresas batem a porta na área de educação, saúde, segurança e principalmente transporte urbano. Esse foi o nosso ganho, esse é o instrumento. Você pode fazer tanto por MIP, que é o procedimento de manifestação de interesse, que nós chamamos de manifestação do interesse privado, ou a proposta pode ser pública mesmo. A PPP pode nascer tanto da casa, quanto de fora da casa. Ok? Aqui como funciona esse modelo. O grupo privado nos dá uma ideia, eu aprovo ou rejeito, faço uma proposta preliminar, convido o mercado, nesse chamamento público, faço uma avaliação de todos os estudos que eu recebi, aprovo, rejeito, licitação, e o vencedor da licitação reembolsa ao autor do estudo. É um aprendizado fantástico para nós do Estado, porque a cada proposta que eu recebo, com 10 estudos, após a entrega dos estudos, eu sento à mesa com o parceiro privado e ele me explica todos os estudos dele. Fico ali com ele 6, 8 horas, ele detalhando os estudos. E os estudos têm que ser abertos. O modelo econômico-financeiro é um fluxo de caixa aberto. Ele tem que descrever ali quando haverá o ressarcimento, quando haverá amortização, tudo no fluxo de caixa. Não existe uma caixa preta, porque eu vou escolher ainda o melhor estudo para a licitação. Ok? Essa é uma descrição básica que você pode fazer para convidar o parceiro privado, ou seja, uma descrição, qual a relevância do projeto,
benefício social, características gerais do modelo, né? A própria lei já especifica isso para você. Qual o custo operacional, porque imagine que esse estudo que ele vai lhe fazer também é a base do seu edital de licitação, é a base do seu preço, né? O estudo que ele lhe dá é apenas uma referência, não há obrigação do ente público evidente de recebê-lo, de acatá-lo. Ele apenas se utiliza de referência dele. Hoje, até hoje, nós publicamos, por exemplo, da linha 6 laranja, eu recebi propostas de 3 empresas. Eu me utilizei de 67% dos estudos. Recebi da Odebrecht, Queiroz Galvão, Galvão e Somag. Ou seja, eu não me utilizei de todos os estudos deles, apenas de parte deles. E indico no edital de licitação quanto cada um desses grupos receberá do vencedor da licitação. Ok? Aqui é um convencimento para o gestor público dos ganhos que ele tem, né, ao fazer essa manifestação de interesse da iniciativa privada. O grupo privado ele pode lhe dar ideias novas em todas as partes do projeto, tanto na parte técnica, quanto na parte de modelagem econômico-financeira. No ano passado, a presidente Dilma sancionou o aporte de recursos na lei de PPP. Houve uma alteração em dezembro. Amanhã, quando nós publicarmos o edital da linha 6, será o primeiro projeto com essa inovação. O parceiro privado terá o reembolso um pouco mais rápido no decorrer da construção da obra. Amanhã lançaremos esse projeto. Uma inovação trazida pelo parceiro privado. Você tem tanto na área de tecnologia, quanto na área de estudos de viabilidade, e o ganho que você tem é muito grande. O interessante quando se formar a equipe no município é que você monte ali uma equipe de negócios. Não especificamente de PPP, mas de estruturação de projetos. Porque por muitas das vezes você não sabe se o projeto é rentável ou se o projeto precisa de contraprestação pública, de pagamento público para se manter em pé. O melhor modelo é quando você cria uma estrutura de negócios dentro do seu município, em que você perceba quais os negócios ali são vantajosos por conta e risco da concessionária, uma concessão comum, ou você precisa fazer um aporte público, um pagamento mensal de contraprestação, ou você consiga até mesmo financiamento também. Então, uma equipe de negócio pode lhe ajudar muito nessa modelagem. Uma equipe de 2 a 3 técnicos ali, se você puder, ou também você pode fazer termos de cooperação. O comitê estabelece 3 a 4 técnicos ali. Essas são as áreas que você pode se utilizar. Tá? Poderiam me perguntar assim, existe PPP na área de energia? Existe. Caraguatatuba assinou, agora, se não me engano, em dezembro. Quem ganhou foi a empresa Agnes Ferreira Andrade e Treio Infraestrutura. Um contrato de 25 anos por 128 milhões, gestão e eficiência energética. Entendam, contrato de PPP não pode ser só serviço, não pode ser só compra de equipamento. O contrato de parceria tem que ser um contrato em que ele faça o investimento, uma construção, e ele opera e mantém isso ao longo do tempo. Porque senão eu vou entrar na 8666, ok? Não posso só prestação de serviço ou só compra. Não, isso não existe. A vantagem do contrato é essa. Quando ele constrói um ativo, constrói um bem para você no contrato, ele se responsabiliza por toda aquela construção, operação e manutenção do serviço ao longo do contrato, e o ativo, o bem, continua sendo seu, em várias das áreas. Ok? Obrigado.
Agradecemos o senhor Marcelo Peixoto Vieira. Consórcios públicos. Com a palavra o senhor José Carlos Macruz. Bom, boa tarde a todos. A parte que me incumbe tratar com todos é acerca dos consórcios públicos. Esse termo, o consórcio público, ele, na verdade, ele ganhou uma roupagem, uma força de natureza constitucional. Essa expressão consórcios públicos, ela surgiu com uma reforma que se teve na Constituição Federal, que foi a reforma conhecida como reforma administrativa, que é a emenda constitucional 19, que alterou um artigo da Constituição Federal, que foi o artigo 241, e lá previu a possibilidade da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinarem por meio de lei consórcios públicos e convênios de cooperação voltados à gestão associada de serviços, bem como para transferência de encargos, serviços, bens e pessoal, exatamente para permitir a manutenção desses serviços transferidos. Antes dessa alteração, é preciso dizer o seguinte, que os municípios, notadamente os municípios paulistas, sempre tiveram uma boa experiência na construção de consórcios, mas que eram conhecidos como consórcios, e aqui eu farei apenas uma questão de nomenclatura, para fins apenas de um diferencial constitucional. Os municípios constituíam os tais consórcios intermunicipais. Esses consórcios intermunicipais, eles assumiam algumas formas, variavam segundo os interesses, segundo a compreensão de cada qual, do que seria esta união de sócios, essa junção de interesses para atingimento de um determinado fim. Quantos não foram os tais consórcios que assumiram no passado formas de pactos, meros ajustes, acordos, no qual, na verdade, daí nada resultava em termos de dar a esse consórcio uma força jurídica necessária o suficiente para poder executar com clareza determinados serviços. E mesmo quando se constituíam os tais consórcios intermunicipais sob a forma de associação civil, era uma coisa muito curiosa, porque essas associações civis são constituídas e sempre serão, a rigor, constituídas sob a forma da legislação civil, usavam o Código Civil para isso, e ficava uma coisa meio estranha, porque se tinha uma associação civil de natureza privada, formada por entidades públicas, por municípios, município-estado, e por aí afora. No fundo, faltava uma maior homogeneidade, ou faltavam normas mais claras na forma de constituição desses consórcios. Fato é que surgiu, depois da alteração da Constituição Federal pela emenda constitucional 19, a Lei Federal 11.107 de 2005, regulamentada posteriormente pelo Decreto 6.017 de 2007. Muito bem. Essa Lei 11.107, logo na sua ementa, logo no começo, ela diz o seguinte: esta lei define as normas gerais de organização e funcionamento e constituição dos consórcios públicos. Então, primeira coisa, só é consórcio público aquele que é constituído na forma dessa lei. Tudo fora disso não é consórcio público. Posso chamar de intermunicipal, pacto consorcial, posso chamar do que eu bem entender. Mas consórcio público, efetivamente, é aquele constituído nos moldes da Lei Federal 11.107. Isso significa, portanto, que por força dessa lei, a formação, a organização, a constituição dos consórcios passaram a ter uma feição homogênea. Ou seja, todos eles são iguais. Os objetivos podem ser diferentes, mas mesmo assim não serão quaisquer objetivos que os consórcios poderão atingir. Esses consórcios deverão exercitar ou executar serviços
e são de sua responsabilidade constitucional. E claro que a iluminação pública, da qual não há, me parece, mais dúvidas de que a iluminação pública é um serviço municipal, ele poderia perfeitamente ser enquadrado na execução ou na gestão associada de serviços dessa natureza. Então, os consórcios públicos, para serem constituídos, formados e organizados, eles não podem deixar de atender às normas estabelecidas pela Lei 11.107. Evidentemente que aqui, até o tempo não permite isso, entramos no detalhamento de cada uma das suas normas. Mas, de qualquer modo, o que é preciso dizer aqui, como consequência da edição dessa lei, é o seguinte: os tais pactos, que eram meros ajustes entre municípios, claro que eles podem assumir essa feição, porém eles poderão ser, quando muito, chamados de convênios de cooperação, porque consórcio ele não será, porque o consórcio obrigatoriamente deve assumir uma personalidade jurídica. Ele é pessoa, apto a adquirir direitos e contrair obrigações. E essa personalidade jurídica dada pela Lei 100.107, ela pode ser tanto sob a forma de direito privado como de direito público. Daí decorre dizer que a Lei 11.107 estabeleceu duas formas de organização desses consórcios. O consórcio sob a forma da associação civil, continua esta possibilidade dos municípios assim se consorciar. E, evidentemente, a gente tem que pensar sempre o seguinte, aliás, eu ouvi hoje de manhã o Dr. Silvio Aleixo falando das formas de execução de trabalho, eu ouvi agora aqui sobre PPP, que são formas de execução, mas necessariamente pode reparar que uma coisa não exclui a outra, porque ao passo que o município pode ter alguma execução direta, a PPP necessariamente não afasta um grupo de profissionais do quadro de pessoal para poderem, na execução, na elaboração e na colaboração do desenvolvimento de negócios, terem especialidade ou terem alguma visão mais técnica acerca da realização das próprias PPPs. Muito bem, então o município pode sim prestar serviço diretamente, perfeitamente, claro. O município é autônomo para resolver isso. O município pode terceirizar o serviço? Claro, perfeitamente, porque o município é autônomo para fazer isso. O município pode se formar sob a forma de consórcio? Claro. Afinal, o município é autônomo para fazer isso. Bem como o município pode se utilizar desse modelo institucional de parcerias públicas e privadas para a execução dos seus serviços. O município, evidentemente, tem que saber a responsabilidade que ele tem por um serviço que, de algum modo, era feito por terceiro. Que agora o município passa por assumir e ser responsável. Ainda que prestado diretamente ou delegável a terceiro, é sua. Inclusive, conversando hoje, na hora do almoço, com uma colega, a doutora Mariana Moreira, aqui do CEPAM, a gente até dizia o seguinte: puxa vida, até mesmo na hora do município resolver fazer uma expansão urbana, ele vai ter que pensar bem nisso. Porque na hora que expande, muda o perímetro urbano, aumenta o espaço para desenvolvimento para a criação de um loteamento, para a instituição de um loteamento, necessariamente o serviço de iluminação pública vai ter que chegar lá também. Então tem que planejar muito bem. E planejar muito bem não é só no espaço urbano, é também na forma de execução do serviço. E o consórcio é um bom instrumento para isso. Mas, como eu disse, não pode se afastar aqueles que resolverem se consorciar dos ditames dessa lei. Então, esse consórcio público pode, portanto, assumir a forma de associação civil, será constituído na forma da legislação civil, ou também, aí é uma grande novidade, isso é uma grande inovação, se é que a gente pode dizer assim, que é a criação de uma forma chamada associação pública. Ela não é uma autarquia, mas ela tem natureza autárquica. Logo, ela é voltada e criada para a prestação de serviços. Tá? Então, esta alteração foi, inclusive, no próprio Código Civil que foi feito. E colocou ao lado das autarquias esta associação pública. Que, na verdade, quando se pensa em entes públicos, o primeiro raciocínio que deve vir à mente é fazer uma associação pública. De qualquer modo, é importante que se diga o seguinte: seja sob a forma de associação pública, seja sob a forma de associação civil, ambos
ou ambas devem ser criadas por lei. E com detalhe, por ser associação pública, precisa de registro no cartório de títulos e documentos, coisa que a autarquia por si só não é necessária. Basta a lei de criação. Que lei é essa? É a que decorre da aprovação de protocolo de intenções, que é o primeiro passo para a constituição de um consórcio público. Firmar um chamado protocolo de intenções e levá-los à aprovação de cada uma das câmaras municipais, para que disso resulte um contrato, que é o chamado contrato de consórcio público. Então, tanto faz. Podem escolher a forma como entenderem é mais conveniente. Se fosse eu, diria que é pelas entidades que compõem o consórcio, a associação pública seria mais adequada. E com um detalhe, sendo associação pública, ela fará parte, embora seja o consórcio, ela fará parte da administração pública indireta de cada um dos municípios consorciados. Ou seja, cada município terá uma parte dessa associação pública tratada como se fosse uma entidade sua. Essa associação pública, ou essa associação civil, ela está sujeita às normas de direito público. Quais sejam elas? Tem que licitar. Tem que fazer o contrato na forma da lei de licitações, e se for caso de concessão de serviço público, da própria lei de concessões e permissões, que é a lei 8987. Está sujeito às normas públicas de prestação de contas. O Tribunal de Contas vai fiscalizar não só a gestão do próprio chefe do executivo que preside a associação, como também cada município vai repassar, por meio de uma coisa chamada contrato de rateio, um determinado montante para fazer frente às despesas desse consórcio, também será fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Logo, a forma de constituição, ela é semelhante, embora a associação civil necessite também de registro, mas o controle e o funcionamento, eles são idênticos. Pouco importa se seja associação pública, pouco importa se seja uma associação civil. Então tem que licitar, tem que fazer concurso público, certo? Tem que sujeitar às normas de contabilidade pública, aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Não há diferenças entre ambas, a não ser na forma de sua constituição, especificamente em detalhes com relação à associação civil. Assumem natureza contratual. Muito bem. O que significa isto? É claro que todo o procedimento da lei. Disse aqui, já fiz menção ao chamado protocolo de intenções, que é um pré-contrato, vamos chamar assim, onde os municípios que se querem ou que querem se consorciar devem estabelecer nesse protocolo de intenções todas as condições e cláusulas que o artigo 2º da Lei 11.107 estabelece. Uma série delas. São 20 situações, 20 hipóteses, 20 casos, 20 condições, 20 requisitos para fazer um protocolo de intenções. Este protocolo de intenções, também já disse isso, vai à aprovação de cada poder legislativo. Com a aprovação do protocolo de intenções, tem-se o que a lei chama de contrato de consórcio. O protocolo, uma vez aprovado, ele se transforma num contrato. Por isso que a gente diz que a lei de consórcios, ela contratualizou o consórcio. O que é um protocolo, que é um pré-contrato, vira um contrato, chamado contrato de consórcio. Mas a coisa não para por aí. Antes, os municípios, e quando eram associações civis, antes da edição da própria Lei 11.107, quantos e quantos foram os municípios que entravam nos consórcios? Mudava a gestão, falava, não quero mais brincar de consórcio, e ia embora. E os que ficavam, acabavam tendo que assumir a responsabilidade pelo serviço que já vinha sendo executado anteriormente, inclusive com o município que resolveu se afastar desse consórcio. Que segurança jurídica haveria para a formação de um consórcio assim, para o funcionamento de um consórcio desse modo? Fato é que, para garantir isto, ou seja, dar maior segurança na relação entre os municípios consorciados e o consórcio, o município será obrigado a
assinar uma coisa que a lei chama de contrato de rateio. Inclusive que eu vi o prefeito aqui de Tarumã, o Jairo, mencionar isto no consórcio do CIVAP, perdão, esqueci, está misturando consórcios aqui, do CIVAP. Lá também tem contrato de rateio, até porque ele é obrigatório. Qual é a despesa que terá cada município na manutenção das despesas e na execução de serviço do consórcio? Isso será definido por meio do chamado contrato de rateio. Então, o consórcio, ele é gerido por uma instituição, uma associação pública, uma associação civil, mas a relação do município com o consórcio, ou com essa associação, ela é de natureza contratual. Ora, decorrente da aprovação da lei do protocolo de intenções que vira o contrato de consórcio, ora pela celebração do contrato de rateio, firmado entre cada município com o consórcio, com a associação civil ou a associação pública, para a manutenção do próprio consórcio do qual ele faz parte. Significa que, por vezes, quando o município resolve sair, e já tiverem compromissos assumidos pelo consórcio, ele, inclusive, se mantém responsável pela manutenção. Então, aquela facilidade de saída do consórcio, sem maiores efeitos e consequências para o município que assim desejou, ela simplesmente acabou. Os consórcios, claro, falando em consórcio intermunicipal, a gente está falando de municípios, evidentemente. Então, como regra, o consórcio continua horizontal. Podem ser firmados entre municípios, podem ser firmados entre estados, mas eles também, e previu a lei, eles podem ser verticais. Ou seja, o Estado pode participar de consórcio municipal, como a União também pode participar de consórcio público, desde que tenha participação do Estado relativo ao município que faz parte do consórcio. Se tiver dois municípios de estados diferentes, para a União entrar tem que ter o Estado de Minas e o Estado de São Paulo, por exemplo, participando, senão a União não entra. Então, na verdade, o consórcio, embora ele teoricamente ou na prática ele seja horizontal, ele também é admitida pela lei um consórcio de natureza vertical, com a participação do próprio Estado e com a participação, certamente mais difícil, mais possível, da própria União. Eu fiz referência aqui que o consórcio não pode fazer aquilo que ele bem entende. O consórcio não pode cuidar de serviço forense, nem de normas processuais civis, nem penais. Por quê? Porque isso não é de competência do município. Turismo é, saúde sim, educação, iluminação pública, que é um serviço tipicamente municipal, saneamento básico, resíduos sólidos, limpeza urbana. Esses são serviços comuns. O município pode executar isso, porque é de sua competência. Quando não, também é competência do Estado, porque o Estado, por exemplo, também cuida da educação, a União também cuida da educação, o Estado também cuida de turismo, a União também cuida de turismo. Então, ora terão serviços que são comuns apenas aos municípios, em atenção ao exercício de uma competência para legislar sobre ações de interesse local, mas, por outro lado, também, existem competências que são comuns a todas as entidades federativas. Basta a gente olhar a relação dos artigos 23 e 24 da própria Constituição Federal, que estabelecem lá as competências comuns da União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como a competência concorrente na União, Estado e do município, e do Distrito Federal e do município, podendo legislar suplementarmente, complementando a legislação estadual e federal. Essa é a base para a constituição de um consórcio. Então, o consórcio não fará qualquer coisa. Ele tem que estar adstrito ao exercício das competências constitucionais que lhe foram atribuídas. Então, não é um espaço ilimitado de ação do consórcio. Sempre deve ter em mente o exercício de uma competência que lhe é própria. Bom, o município, ou melhor, o consórcio, ele está sujeito, tanto quanto cada um dos municípios que participam desse consórcio, a um controle de gastos. Vejam, a lei de responsabilidade, a lei de consórcios,
inclusive diz o seguinte, que para fins de atendimento da lei de responsabilidade fiscal, o consórcio é obrigado a informar aos municípios consorciados, para fins de contabilização nas suas próprias contabilidades, do quanto ele gastou e do quanto ele repassou por contrato de rasteio para o consórcio. Para quê? Para verificar limite de despesa com o pessoal, para verificar eventuais renúncias de receita, para verificar eventuais realizações de operações de crédito. O controle não é só do consórcio, continua existindo sim por parte, inclusive dos tribunais de contas, controle dos próprios municípios que fazem parte desse consórcio. Então, atender às normas de responsabilidade fiscal por cada um daqueles que participam do consórcio será uma tarefa feita por aqueles que fiscalizam as contas, a legitimidade, a economicidade dos atos, contratos, receitas, despesas municipais, que é o Tribunal de Contas, sem considerar o próprio Ministério Público. Aliás, eu quero dizer uma outra coisa, que é o seguinte, a própria lei de consórcios, ela não se ateve apenas tão somente a organizar e constituir, estabelecer normas de organização e constituição dos consórcios. Alterou a lei de licitação e alterou, inclusive, a própria lei de improbidade administrativa. Ela foi um pouco mais além do que meramente estabelecer normas gerais sobre consórcios públicos. Um outro detalhe que é importante dizer, que é o seguinte, e aliás eu já me referi a isto, o município que, ou melhor, o consórcio que for extinto, ou tiver os seus objetivos alterados, pode, eventualmente, afetar contratos de prestação de serviço em execução. Tudo bem, mas os entes consorciados continuam respondendo pelos contratos remanescentes que estejam em vigor. É a chamada responsabilidade solidária. O credor vai poder ir sobre um determinado município, que ele entenda que poderá atender a sua necessidade do cumprimento e eventuais indenizações pelo descumprimento do contrato em razão da extinção do consórcio, e esse ente federativo vai poder acionar todos os demais. Os entes da federação podem contratar o consórcio para execução de atividades no âmbito de gestão associada de serviços, e isso se faz por uma coisa chamada contrato de programa, que é uma outra novidade que a lei de consórcios ela trouxe, que é o contrato celebrado entre entidades da federação para a gestão associada de serviços, ou entre entidades da federação com um contrato para o mesmo fim. É um contrato administrativo e, a rigor, dispensa, inclusive, a necessidade de licitação. E o último detalhe que eu trago aqui é com relação àquele que eu disse, aqueles consórcios pactos ou consórcios intermunicipais constituídos antes da lei de consórcios públicos. Esses consórcios aqui, para poderem fazer jus a contrato de consórcio, contrato de rateio ou as garantias que a lei de consórcio traz, precisam se transformar em consórcios públicos. Precisam ajustar os seus estatutos, precisam ajustar a sua forma, organização e constituição. Não são obrigados, mas não terão nenhuma garantia, nenhuma segurança que a lei de consórcios públicos pode trazer. Enfim, muito rápido, já fui até alertado aqui da questão do tempo. Agradeço a atenção de todos. Eventualmente, se houver alguma pergunta no debate, a gente está à disposição. Obrigado. Agradecemos o senhor José Carlos Macruz. Fontes de financiamento aos municípios. Com a palavra ao senhor Júlio Temes Neto. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui o José Carlos Macruz, o Marcelo Vieira, e agradecer o convite do CEPAM, feito pelo senhor Violês, para que a gente pudesse estar aqui falando um pouquinho da nossa instituição. Nem todos conhecem ainda Desenvolve SP, porque é uma instituição que acabou de completar 4 anos agora. Nós temos feito um trabalho de propagar as informações das atividades que nós temos feito,
E eu queria falar um pouquinho do que nós temos para os municípios e particularmente do que nós estamos fazendo para a iluminação pública. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de gastar uns 2, 3 minutos só para passar rapidamente o que é a agência de fomento, para que vocês possam compreender, para aqueles que não têm ainda um contato e não conheçam as atividades que a gente vem desenvolvendo. É um banco de desenvolvimento do Estado de São Paulo, quer dizer, funciona como se fosse um BNDES paulista. Tem um perfil bastante parecido com o do BNDES no âmbito de São Paulo. É uma atuação integrada com as entidades do governo do Estado de São Paulo. Nós temos R$1 bilhão de recursos próprios para fazer investimentos e aplicar em financiamentos. E também somos repassadores do BNDES e de outras entidades multilaterais que nós estamos promovendo convênios para ampliar a nossa atuação. Essa instituição não possui agência bancária, então nós não temos atendimento, não tem conta corrente, não tem abertura de conta, não tem outros produtos que sejam envolvidos nas operações de crédito que são feitas pela instituição. Então, quem toma crédito na agência de fomento, na agência de desenvolvimento de São Paulo, não leva consigo um outro tipo de produto, não compra um seguro, nem outro tipo de produto, é apenas o financiamento. Além disso, a instituição também é administradora dos fundos de desenvolvimento do Estado de São Paulo. Como nós não temos agência bancária, nós atuamos hoje por meio de parcerias com as entidades de classe, as entidades que estão localizadas nos municípios, as federações, Fiesp, Fecomércio e as associações de classe, associações comerciais, Ciesps e outras entidades. Então, os empresários que precisam buscar informações, eles podem encontrá-las por meio da entidade à qual ela está afiliada. Atendemos predominantemente as pessoas jurídicas do Estado de São Paulo, com exceção dos extremos. A microempresa é atendida hoje pelo Banco do Povo Paulista e as grandes empresas têm outros mecanismos de captação de recursos. Então, a atuação da agência de fomento é para as empresas que têm faturamento entre 360 mil e até 300 milhões de reais. E se for acima disso, se for um crédito com recursos do BNDES, por exemplo, nós também podemos atender e até consorciando isso com outros bancos, outras entidades. As concessões de crédito seguem as linhas de uma instituição financeira, portanto, as regras da 2682. E atendimento aos municípios, quer dizer, crédito aos municípios, financiamento direto, a administração direta ou as autarquias e fundações dos municípios. Só para dar uma ideia, nós estamos completando agora praticamente R$1 bilhão em desembolso. Nossa carteira hoje está na casa de uns 600 milhões, porque muitas operações já retornaram, mas nós estamos completando agora, mais alguns dias nós vamos estar alcançando a marca de R$1 bilhão em desembolso desde o início da atuação da agência. Eu não quero me deter muito aqui, mas só para poder dizer aos senhores que nós temos procurado financiar as empresas que estão nos municípios de vocês. As empresas que precisam fazer ampliação, que querem fazer uma nova unidade, querem trabalhar com modernização das suas instalações, adequação das empresas, e esses projetos de investimento podem incluir obras civis, capital de giro associado a investimento, capacitações, enfim. Queremos financiar as inovações que são feitas nas empresas, máquinas e equipamentos e também algumas linhas de capital de giro. Os financiamentos são feitos pelas nossas linhas de projetos, o simplificado, que é quando o empresário já sabe exatamente o que é que ele vai adquirir, ele já indica a máquina, ele financia rapidamente isso. Algumas linhas que são priorizadas no campo da energia, as energias alternativas, e também questões de sustentabilidade nas linhas de meio ambiente. Inovação tecnológica é um programa que fizemos agora há pouco tempo, para que as empresas tenham acesso a recursos com juros e condições de crédito e prazo bastante longas e taxas baixas. Essa primeira do Fundo de Ciência e Tecnologia, por exemplo, tem juro negativo. O empresário que toma esse recurso, sobretudo as empresas de inovação em estágio inicial, as startups, elas podem obter recursos com taxa zero e sem inflação, o que significa que no prazo de 5 anos ela tem um juro negativo, porque ela não paga nem a inflação. A segunda só paga a inflação, porque o Estado paga os juros, e na terceira corre com juros normais, mas tem acesso a um prazo longo para programas de incentivo à tecnologia e à inovação. Também, rapidamente, há linhas que nós chamamos de economia verde, que são aquelas voltadas para a redução da emissão de gases de efeito estufa, para aquelas empresas que estão na cadeia produtiva de petróleo e gás natural,
para quem está no comércio, linha especial para franquias, para novas unidades ou ampliação. A linha de investimento esportivo voltada para hotéis e centros esportivos nas suas cidades, e essas incentivadas pelo governo do estado, que está pagando os juros desses créditos. O tomador paga só 2% de juros ao ano, e está voltada para as atividades da Copa do Mundo de 2014. Começamos agora um programa de renovação da frota de caminhões. Começamos um piloto no Porto de Santos, onde nós pretendemos trocar cerca de 1.000 caminhões que têm mais de 30 anos de idade. Mas a ideia é expandir esse programa depois para o resto do estado. O estado tem cerca de 180 mil caminhões que têm mais de 30 anos de idade. Isso afeta questões ambientais, eles são poluentes, afeta a questão de segurança. E esse é um processo de renovação. Nesse caso também o estado está pagando juro, o autônomo está pagando somente o principal ao longo do tempo. E uma linha de capital de giro parcelado, onde o empresário pode tomar o recurso e pagar em 12 meses parceladamente. E as linhas do BNDES que nós repassamos normalmente, as mais conhecidas, que é o FINAME, o PSI, que está agora com uma taxa também subsidiada pelo governo federal, o automático para projetos, FINEM também. O Progerem suspendeu agora, mas ele pode ser reaberto para capital de giro, e o Procaminhoneiro, que eu mencionei. Não vou detalhar essa tabela, mas só para mencionar que os créditos que nós fazemos para as empresas vão de 30 mil até 30 milhões de reais. O financiamento pode alcançar até 100% dos itens que são financiáveis, e os prazos, se for projeto, até 120 meses. E os encargos, no máximo de 8% ao ano, mais a variação do IPC. Mas há algumas linhas que têm taxas subsidiadas que podem ser de 0% ou de 2% ao ano. Eu quis passar rapidamente para vocês, só para que vocês possam ter contato e saber das atividades que a Agência de Fomento tem feito. E a Agência de Desenvolvimento atua muito fortemente em todos os municípios. Então, seria importante o conhecimento dos senhores. Essas linhas são voltadas para os municípios. Quer dizer, o crédito é feito para que o município desenvolva seus projetos em alguns aspectos. Então, a VSP, ela é uma linha para infraestrutura asfáltica, recapeamento de vias e a substituição de mantas asfálticas, guias, sarjetas, enfim, tudo aquilo que diz respeito às obras viárias. A linha Economia Verde Município, para aqueles municípios que precisam adaptar prédios públicos para que tenham maior sustentabilidade, e outros projetos de renovação de frota, ciclovias, enfim, projetos que tenham a ver com sustentabilidade. Nós financiamos também toda a infraestrutura para que os municípios possam colocar seus distritos industriais, ou aqueles já existentes, uma melhoria, ou fazer novos distritos industriais. Ao financiar o município na sua implantação do distrito industrial, na infraestrutura, nós depois podemos financiar também as empresas que venham a se instalar nesses distritos. Centros de distribuição e abastecimento também é uma outra possibilidade de infraestrutura para a edificação de distritos de abastecimento, de distribuição e abastecimento. A arena multiuso são espaços públicos que o município já possa ter e queira fazer uma melhoria, ou não tem e gostaria de fazer. Aqui, normalmente, a primeira visão que nós temos é de um espaço, de uma área recreativa, com quadras esportivas, mas se esse projeto tiver também aliado a uma possibilidade do município explorar esse espaço de uma maneira que ela pode fazer a sua divulgação por meio de atividades econômico-financeiras, elas podem também estar enquadradas em crédito da agência. Ou seja, não só atividade recreativa, mas se o município tiver nesse espaço a possibilidade de promover seminários, exposições, feiras, shows, enfim, ele faz ali um palco numa parte, faz a quadra no outro, enfim, um espaço de múltipla utilização. Essa linha de investimento esportivo é também aquela que eu mencionei para o privado, tem para o público também, voltado também para a Copa ainda. E a mais recente que nós lançamos agora foi a linha de acessibilidade urbana, para os municípios que tenham um projeto que precisem fazer adaptações nos seus espaços públicos, nas vias públicas, nos prédios públicos, para acesso às pessoas que tenham deficiência física, motora, visual, auditiva, enfim, qualquer tipo delas.
Essa última, o governo do estado está pagando os juros do crédito, portanto ela está saindo com juros zero para os municípios que tenham projetos nessa possibilidade. Também operamos as duas linhas do BNDES, que é o PEMAT, para modernização e administração tributária dos municípios, e o Provias, que são equipamentos para intervenção urbana. Aqui também os financiamentos podem chegar até 100% dos valores que forem pleiteados, os prazos de até 8 anos, e a taxa de juros no máximo de 8% ao ano, e outras um pouco mais reduzidas. No caso dos municípios, a garantia dessas operações é o valor do repasse do ICMS ou do FPM. Eu quis mencionar essas atividades todas da agência para que vocês possam conhecer um pouco do que nós estamos fazendo, e as linhas de município para poder mencionar o seguinte: nós estamos montando, praticamente concluindo, uma linha que nós gostaríamos de divulgar nos próximos dias, provavelmente no mês de maio, para poder oferecer aos municípios uma oferta na base de crédito para os projetos que estejam envolvidos com a iluminação pública, que é o objetivo do trabalho que nós estamos conversando aqui hoje nesse encontro. Propositadamente, esse projeto não está concluído ainda, porque até em conversas que a gente vem mantendo com a Secretaria de Energia e aqui com o CEPAM, também com o Silvio Aleixo, nós estamos aguardando justamente esse dia de hoje, com esse encontro, para colher ainda outros subsídios e outras informações finais, para que a gente possa, então, finalizar essa linha. Mas a ideia é que nós possamos oferecer crédito para aqueles municípios que precisem assumir a responsabilidade pela iluminação pública, de modo que nós possamos oferecer recursos para que o município que queira fazer isso propriamente tenha recursos para adquirir o que for preciso, em termos de equipamentos, se for preciso caminhões, caminhonetes, veículos, os equipamentos que vierem a compor esses veículos, capacitação de pessoal para poder operar esses equipamentos, enfim, tudo aquilo que seja necessário para que os municípios possam assumir essa responsabilidade, mas eventualmente não tenham em seu caixa, naquele momento, esse recurso disponível. Então a ideia é que a gente possa disponibilizar, por meio de crédito, recursos para os municípios que precisem, que atender essa necessidade. Mas mais do que isso, aqueles municípios que também queiram fazer uma melhoria nas suas instalações, nas cidades, queiram substituir a iluminação já existente por outras mais modernas, mais econômicas, por iluminação que possa trazer uma maior eficiência energética e maior redução de custos na sua manutenção. E não só a melhoria, mas também a ampliação. Eventualmente a cidade possa expandir a iluminação que hoje já é existente para um número maior de ruas, para um número maior de avenidas, enfim. Então, o que eu gostaria, eu não trouxe nenhum detalhe porque nós estamos finalizando, mas o compromisso nosso é de, assim que estiver finalizado, a gente poder divulgar isso. Vamos utilizar muito o CEPAM, se o Silvio permitir, e que esse canal seja utilizado, inclusive encaminhando para os senhores, assim que a gente estiver pronto, para todos os que estiverem aqui na relação dos presentes aqui, as informações detalhadas de como é que essa linha vai funcionar. Mas a divulgação será em breve. Estamos procurando aliar não só essas coisas que eu mencionei, mas eventualmente outras questões que foram verificadas no encontro de hoje e que possam ser agregadas como itens financiáveis para poder atender a necessidade dos municípios. Só para finalizar, eu gostaria de mencionar que todo o nosso processo, como eu disse, nós não temos agência. Todo o nosso processo é feito por meio virtual, ele é feito por internet. Então a solicitação de crédito, ela começa quando os municípios têm interesse no encaminhamento de uma carta consulta para Desenvolve SP, e isso pode ser feito pelo modelo que existe no próprio site nosso. É uma carta consulta simples, mas tem um modelo próprio para que a gente possa reconhecer as informações que são vitais para o andamento desse processo. Num primeiro momento, nós só precisamos identificar qual é a demanda, qual é a necessidade do município e como é que ele se enquadra dentro das linhas que nós podemos oferecer. Essas informações são avaliadas rapidamente
e devolvidos então para o município com um posicionamento sobre o prosseguimento ou não da operação. Em se prosseguindo, nós então solicitamos que o município encaminhe toda a documentação que seja necessária. Então, num primeiro momento, só a carta consulta. Depois, sim, é que nós pedimos que seja fornecido um dossiê completo com todos os documentos, porque, além da análise que nós fazemos internamente, toda operação de crédito aos municípios necessariamente precisa ser aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional. E depois de aprovada, nós então fazemos a contratação e a liberação dos recursos. Depois, evidentemente, o retorno. Mas a documentação que é enviada à STN, ela só é solicitada depois que a gente dá o ok para o município. Então, não há uma preocupação inicial em se organizar e encaminhar os documentos. Não são muito diferentes daqueles que os municípios hoje já são obrigados a apresentar na sua prestação de contas periódica. Mas é necessário reunir isso num dossiê. E só para mencionar, no caso dos empresários, quando fazem pedido de financiamento, eles também fazem por meio online, onde ele inclusive acompanha todas as etapas de andamento do seu processo de financiamento, dentro dos prazos e acompanhando cada etapa do processo. No caso de empresário é um pouquinho diferente só, porque o ingresso acontece por lá, não tem o ESTN, e quando tem projeto de viabilidade econômica, nós precisamos fazer a avaliação também para fazer a concessão do crédito, além das aprovações do crédito propriamente. Naturalmente, aqueles que desejam também ter uma visita conosco podem ser atendidos pessoalmente no nosso endereço, que fica na Rua da Consolação, no centro da cidade. Essa foto, inclusive, está um pouquinho antiga, porque nós acabamos de reformar o prédio. Logo, logo eu vou ter fotos mais modernas, mas as instalações estão atualizadas. E nós podemos também fazer o atendimento daqueles interessados na nossa sede. E o nosso pessoal, quando percorre o interior, também pode agendar de forma que passe no município, faça encontro com as suas entidades ou com os próprios interessados no município. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de a gente poder estar divulgando aqui as nossas informações. Fico à disposição. E se for preciso ainda no final prestar algum tipo de esclarecimento ou algum atendimento, estou com 2 pessoas da agência aqui também, que se precisar a gente pode também atender e prestar informações que sejam requeridas. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do senhor Júlio Temes Neto e partimos direto para o nosso bloco de perguntas, dos mesmos moldes em que fizemos 2 outros anteriores, né? Então, as pessoas que tiverem necessidade de algum questionamento, alguma situação, por favor, basta levantar a mão e se posicionar, que as nossas meninas estarão recolhendo. Nós vamos pedir também, doutor Posso Silva. fazer um complemento aqui? Enquanto não começa? Por favor. Paulo Belotti. Quem que é Paulo Belotti? Paulo. Já foi? Ele deixa aqui um recado, ele faz um complemento sobre a PPP de Caraguatatuba, né? A Caraguatatuba fez a lei do Conselho Gestor, fez a licitação, mas realmente os sócios depois não conseguiram constituir a SPE. Então ela não está em operação, né? Vai ser feita depois um novo contrato. Mas fez todas as fases e ele deixa aqui o alerta avisando, né, que os sócios não se entenderam depois e vão remodelar. Lá em Caraguá é uma PPP de substituição e gestão energética de LED, ok? Então muitos dos grupos têm nos procurado também para estruturar a lei e ajudar no modelo a questão da LED. Inclusive empresas privadas têm nos procurado também para como entrar aqui em São Paulo e procuram a Investe São Paulo e depois a Desenvolve São Paulo também, procurando saber sobre linhas de financiamento e como fazer esse contato com o município, tá?
Só agradecer ao Paulo aqui pela informação. Júlio, só uma pergunta. Lá na linha verde, lá, economia verde, você diz que é em função do efeito estufa, que é uma linha destinada para essa finalidade, né? A pergunta eu faço, tendo em vista que o LED vem também justamente substituir a vapor de mercúrio, vapor de sódio, nas quais essa lâmpada tem um efeito estufa também, se por acaso o investimento em LED estaria dentro dessa linha de economia verde, e qual seria a taxa de juros, como é que seria esse financiamento? Se estaria enquadrado dentro disso? Se for somente a troca da iluminação, eu acho que a gente pode considerar de fato dentro dessa linha economia verde municípios. Ela tem uma taxa um pouco menor de fato. Entretanto, o que a gente está prevendo nessa linha nova é um conjunto de ações que promovam um projeto de modernização um pouco mais amplo. Se for necessário uma ampliação onde estejam envolvidos a colocação de postes, de fiação, enfim, de tudo isso, provavelmente vai ficar nessa linha nova que nós estamos construindo. Mas se for a mera substituição da iluminação já existente, eu acredito que a gente consiga fazer dentro da linha já existente, que tem uma taxa um pouco mais reduzida. Recebi aqui uma pergunta, Adriana, no seu ponto de vista, numa PPP se justifica acima de que valor, né? Veja, a questão do valor aí, o contrato, quando eu realizo uma PPP, eu envio um documento para a Secretaria do Tesouro Nacional e para o Senado Federal, né? Existe a Lei de Responsabilidade Fiscal. A PPP permite até 5% da receita corrente líquida, que eu gaste isso e faço planejamento nos 10 anos. Você, ao pensar qual o valor que eu devo fazer no PPP, o contrato mínimo é de 20 milhões. Agora, o que você tem que pensar são nas vantagens que esse tipo de contrato pode lhe trazer. O valor aí, por exemplo, amanhã será anunciado um edital de 8 bilhões, tá certo? Que é a linha 6 laranja. Eu tenho um contrato de 150 milhões. Qual a diferença de um para o outro? É que naquele momento o modelo de negócio mais vantajoso é uma parceria público-privada, comparando-se com a execução do setor público, com a construção, operação e manutenção daquele ativo público. Então a questão do valor varia de modelo para modelo, de negócio para negócio. Eu vejo aqui a questão dos pontos de iluminação, se fala de preço de 5 a 10 reais na substituição, depende da sua quantidade contratual. Se você perceber que na troca desses ativos que você tem, nessa operação e manutenção, você ganha mais, você pode fazer um contrato no mínimo de 20 milhões. Não há problema nisso, ok? Tem uma outra pergunta sobre se os consórcios podem contratar PPP. Os consórcios podem contratar concessão, não podem? Não é? Então, PPP é um tipo de concessão. Eu criei dois novos tipos de concessão, a concessão patrocinada e a administrativa. Sendo bem claro no exemplo, amanhã, linha 6, é uma concessão patrocinada. O usuário paga a tarifa do metrô e o Estado complementa essa tarifa, ok? Outra concessão administrativa é uma prestação de serviço com investimentos. Presídios, escolas, mesmo PPPs de iluminação pública, ela é um serviço ali, com investimento. Então, ela é uma concessão administrativa. A lei de PPP, ela está dentro, ela se utiliza de artigos da lei de concessão. Uma não exclui a outra. A lei de concessão, ela é específica para o modelo de negócio que é por conta e risco do parceiro privado que ganha a licitação. O modelo de garantias é diferente, o modelo de indicadores de desempenho é diferente. Então, por ser concessão, não há vedação. Tá? É claro que é uma formalidade, mas, e aí, claro, endossando a possibilidade do consórcio, como associação pública, até como associação civil, não faria muita diferença aí.
O único cuidado que se deve ter é que no contrato de consórcio tem que se prever a possibilidade, tem que se prever que o consórcio poderá fazer concessão, permissão e autorização, e inclusive definir o tipo e as condições nas quais elas serão feitas. Então, teoricamente, sim, mas há um rigor, uma formalidade legal, que se o contrato de consórcio, que é o resultado do protocolo de intenções, não contempla sequer a concessão, nenhuma poderá ser feita. Então, esse é um único cuidado, além desses todos, né? Cuidados econômicos, viabilidade, outras coisas mais que a PPP envolve. A rigor, sim, mas o contrato de consórcio tem que contemplar isso. Muito bem. Passamos então para o nosso encerramento dos trabalhos do dia de hoje. Quero lembrá-los, antes de que, ao sair na recepção, entreguem os seus questionários preenchidos e a pesquisa sobre o evento Iluminação Pública, Transparência dos Ativos. E para encerrar os trabalhos, nós convidamos o presidente do CEPAM, o senhor Lobo Neto. Bom, rapidamente queria agradecer a presença de todos vocês aqui no CEPAM, em nome do CEPAM, agradecer a todos aqueles que compareceram no dia de hoje, o secretário Zé Aníbal, todos os palestrantes que fizeram o dia a dia dessa participação. Agradecer aqui a equipe do CEPAM, através do Silvio Aleixo, todos aqueles, o pessoal da escola, através da Roseli, Zequinha Macruz, da nossa CAGE, enfim, todos vocês. O CEPAM está à disposição para continuar trabalhando e melhorando a qualidade da gestão municipal. Aproveitem e utilizem o CEPAM, essa instituição que é ligada ao governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Planejamento, e a nossa obrigação está prestando um serviço aos gestores municipais. Obrigado pela presença e compareça em outros eventos. Na saída, um cafezinho de despedida.